Se eu te perguntar agora quais são as suas necessidades, você saberia me dizer? Ou você me responderia com alguma estratégia, alguma ação? Meu nome é Luciene, eu sou professora, mestre em psicologia, junguiana clássica e professora da psicologia e neurociência do yoga. E hoje eu quero trazer a reflexão e o autoconhecimento de saber as suas próprias necessidades. Normalmente a gente confunde a necessidade com a estratégia. Então são respostas comuns falar: eu preciso mudar de emprego, eu tenho que sair desse relacionamento ou entrar no relacionamento, eu preciso mudar de residência. Enfim, a gente tende a trazer ações, para falar de necessidades. Mas existe uma diferença muito grande. Por quê? Porque as necessidades é aquilo que conecta a humanidade, porque elas são comuns a todos. Nós temos as mesmas necessidades. Nós variamos na maneira que agimos para atender essas necessidades. Então, quando a gente sabe distinguir uma coisa da outra, a gente consegue ter muito mais empatia e a gente consegue uma negociação, uma conversa muito mais adequada. Por quê? Quando eu olho a estratégia, eu automaticamente julgo. Eu vou dizer, isso está certo, isso está errado, isso foi feito de maneira inadequada, isso está sendo feito para me prejudicar. Só que tudo que acontece e tudo que você faz é em decorrência do atendimento de alguma necessidade. Então, quanto maior a clareza que a gente tem em relação às nossas necessidades, mais fácil vai ficar para conversar a respeito disso, entendendo também que o outro tem necessidades e todos nós agimos primordialmente para atender às próprias necessidades. Então, mesmo que você fale assim, não, eu vivo pelos outros, eu procuro atender os outros, é uma ilusão. Então, quando você vive pelo outro, busca atender a necessidade do outro, existe alguma necessidade sua que está sendo atendida por essa dedicação, imediatamente, ou você tem uma expectativa para o futuro, que é o mais comum. Então você faz hoje para que o outro faça por você em outro momento. E aí, quando isso não acontece, você fica frustrado e você reclama e você vai dizer que as pessoas não fazem o que você faz por elas, mas você estava, sim, atendendo a sua necessidade em primeiro lugar. Tá? E como isso não está claro para você, às vezes a gente cria expectativas e elas são inconscientes e automáticas. A gente vê muito, não cria expectativas. É impossível, a gente cria. E temos pouca clareza dessas expectativas. E aí eu também desconheço minhas necessidades. E o que acontece? A pessoa faz alguma coisa que não atende a minha expectativa e eu me sinto mal com aquilo. Então eu vou sempre me sentir bem quando as minhas necessidades forem atendidas. Eu vou me sentir mal quando as minhas necessidades não forem atendidas. De uma forma muito simples, é o que acontece. Só que quando eu não sei quais são as necessidades, eu acho que é o comportamento do outro que fez com que eu me sentisse mal ou que eu me sentisse bem. Eu não consigo fazer essa distinção. E aí eu julgo e quero que o outro mude o comportamento que ele tem, ele mude as ações que ele tem. E eu vou fazer isso de forma crítica, de forma avaliativa, dizendo que aquilo está inadequado, que é errado. Por quê? Porque eu não consegui entender qual é
a necessidade que ele está buscando atender com aquele comportamento, que de repente poderia ser atendida com outros comportamentos da mesma forma. Então é extremamente importante a gente identificar isso e também ter clareza do quanto a maneira que eu estou agindo, a maneira que eu me comporto, constrói uma expectativa que, na verdade, o outro não tem obrigação nenhuma de atender. A boa notícia é que você também não tem obrigação nenhuma de atender a expectativa do outro. Mas você tem que ter clareza sobre se você está esperando esse retorno e, assim como o outro, né, teria que ter clareza sobre isso. Quanto mais autoconhecimento existe, mais possibilidades de um diálogo transparente e saudável se torna possível. Vamos pensar assim num líder ou num chefe que é super centralizador. Você se sente muito mal com isso. Por quê? Porque a sua necessidade de autonomia não está sendo atendida. Só que tem alguma pessoa ali que se sente bem com essa centralização. Por quê? Porque a centralização do líder atendeu a necessidade de segurança que aquela pessoa tinha. E essa necessidade de segurança do outro é maior que a necessidade de autonomia. Então, os valores que a gente dá às necessidades e ao atendimento delas também varia. E quanto maior a minha clareza, mais eu posso conversar sobre isso. Agora, esse líder é centralizador por quê? Porque ele é chato? Não. Ele tem uma necessidade que ele atende com essa estratégia de centralização. Se eu consigo identificar isso, eu posso buscar entrar num acordo, resolver esse conflito. Se eu fico simplesmente achando que ele é chato, que ele pega no meu pé, eu não consigo chegar a lugar nenhum, eu não consigo administrar esse conflito de maneira alguma. Tá? Então, já pensou nisso? Quais são as suas necessidades? É muito importante e eu vou pedir para você identificar e presta atenção se quando você está buscando as suas necessidades, você não está respondendo com ações. Se for uma ação, não é uma necessidade. É uma estratégia que você construiu para atender aquela necessidade, que também pode não ser a única estratégia possível. Então, isso possibilita que você busque atender uma necessidade específica com outras estratégias, né? Amplie o teu leque de se sentir bem com a tua necessidade. Se você está com alguma dificuldade de fazer a diferença, eu vou colocar alguns exemplos de necessidades aqui na descrição do vídeo para facilitar. E eu também vou pedir para você refletir, até para você entender um pouco dos valores que você dá a essas necessidades. Para você tentar identificar bons momentos na sua vida. Para ser mais distribuído, você pode pensar em momentos bons, 1 ou 2 por década, dependendo aí da idade que você está. E também momentos ruins. Como a gente está falando de conversa e de relacionamentos interpessoais, procure momentos em que o outro esteja envolvido. Porque você pode pensar assim, quando eu quebrei o pé foi muito ruim. Isso também deixou de atender algumas necessidades suas, né? Com certeza. Mas como a gente está falando de aprimorar o autoconhecimento em relação aos conflitos e aos relacionamentos interpessoais, busque momentos bons, momentos desagradáveis em relação a pessoas, qualquer tipo de relação, no trabalho, na vida pessoal. Então pode ter sido nascimento de um filho, uma promoção, um elogio que você recebeu, a sua demissão, enfim. Tendo elencado, né, momentos bons, momentos que não foram bons, eu vou pedir para você
entender quais foram as necessidades atendidas nos bons e as não atendidas nesses ruins. E é importante que você também, quando você pensa nas necessidades, você comece a identificar uma descrição para você. É muito comum, e vai ser muito comum a gente encontrar as pessoas falarem: eu tenho necessidade de respeito. Tá, mas o que é respeito para você? E aí a gente acha que respeito é respeito, mas não é. Se eu pedir para várias pessoas definirem respeito, as definições vão ser diferentes. Então, quando você pensa numa necessidade, você também tem que descrever para você mesmo como é o atendimento dessa necessidade e o que não atende à necessidade em termos de comportamentos. Esse exercício que você identifica situações também vão te ajudar nisso. Porque ela vai trazer, quando você está pensando aí na tua relação interpessoal, ela vai trazer situações onde existiu comportamentos que fizeram você se sentir bem, ou seja, comportamentos que atenderam necessidades suas e comportamentos que não atenderam necessidades suas. Tá bom? Dá um clique no vídeo, dá um like, né, que isso mostra para o YouTube que o vídeo tem relevância, que pode ajudar outras pessoas. Se você achar que pode ajudar outras pessoas, também compartilha e se inscreve no canal, que me deixa super empolgada, super animada a pesquisar, a construir conteúdos para trazer para você, tá ok? Então até o próximo vídeo. Obrigada!